Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a declaração do Mike Pence, que disse que se o USAID não existisse, Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil. Ele estava se referindo ao fato de que a USAID, aquele fundo, aquela agência americana para desenvolvimento internacional, que foi alvo de um escândalo lá nos Estados Unidos, o Trump está fechando a agência porque um monte de dinheiro era destinado a ONGs esquerdistas, totalmente enviesado, totalmente partidário, nada a ver com interesse americano, apenas interesse da esquerda mundial. Enfim, esse escândalo do USAID eu já falei, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse cara. Eu já expliquei para vocês que esse cara tem agenda dupla, ele erra o 7, vamos entender por que é preocupante. Ele está falando aqui que se a USAID não existisse, Bolsonaro seria o presidente do Brasil. Eu discordo dessa frase. Não dá para saber se Bolsonaro seria presidente do Brasil. A USAID interferiu? Interferiu. Colocaram dinheiro, ajudaram agências de checagem de fato, provavelmente forçaram, empoderaram o Alexandre de Moraes a tomar os atos absurdos que eles tomaram na eleição de 2022. Certamente Bolsonaro teria mais votos do que teve se não fosse a USAID, o Lula teria menos votos do que teve se não fosse a USAID. Mas seria suficiente para virar a eleição? A gente não tem como saber. Não dá para avaliar o quanto desse peso isso altera na eleição. É o que eu falei para vocês. A eleição de 2022 teve dedão na balança ali? Teve o Alexandre de Moraes botando o dedão na balança? Certamente teve. Ele foi lá e falou que não podia dizer que o Lula era próximo do Maduro. Caramba! Isso é a maior verdade que tem e foi taxado de fake news, e quem falou isso durante a campanha era considerado disseminador de fake news, tinha conta bloqueada, tinha post derrubado. Olha o absurdo que é isso, né? Dizer que o Lula era a favor do aborto, não podia dizer, embora o Lula mesmo tenha dito isso várias vezes e coisa e tal. Enfim, um monte de coisas que fizeram. Botaram o dedão na balança mesmo. Agora, isso seria suficiente para mudar o resultado da eleição? A gente não tem como saber. Então é perigoso afirmar isso daqui, e de novo, qual que é a razão por trás desse cara estar falando isso? É porque ele quer dizer que os Estados Unidos elegem aleatoriamente pessoas no mundo conforme queiram. E não é assim que funciona. Ele quer dizer, em última análise, ele quer dizer que a Revolução de 2014 na Praça Maidan, lá na Ucrânia, foi feita pela USAID, pelos americanos que botaram um governo de mentira na Ucrânia e coisa e tal, o que é falso. A Revolução Ucraniana foi verdadeira, aconteceu mesmo, de fato foi isso. Pode ter havido alguma ajuda da USAID? Eu não sei, pode ter havido. Isso não muda o fato de que a revolução aconteceu porque os ucranianos quiseram. Da mesma forma, aqui no Brasil, o Lula foi eleito porque tinha muito brasileiro que queria o Lula eleito mesmo. Seria suficiente? Seria mais do que o pessoal que quer o Bolsonaro? É difícil medir essas coisas. Aqui foi muito apertada a coisa, foi muito próxima a coisa. Lá na Ucrânia não foi. Lá na Ucrânia o pessoal, o Poroshenko ganhou com folga, o Zelensky ganhou com 70% da eleição lá. Então esse papo de que a USAID faz e desfaz presidente é mentira. Ela pode ter interferido? Pode sim, com certeza interferiu. Vai ser bom esse negócio acabar. Essa notícia foi gerada pelo chato do PT, PF no aeroporto esperando o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Mike Pence ele já tem feito várias declarações desse tipo, de que os Estados Unidos faz e acontece, e que a Revolução da Praça Maidan foi feita pelos Estados Unidos, que a vitória no Land, não sei o que lá, fez e aconteceu, sendo que isso tudo é falso, isso tudo já foi desmentido várias vezes, né? Tomem cuidado com isso, eu já falei para vocês, vários ditadores no mundo adoram culpar a CIA quando tem revolução popular, não porque foi a CIA que fez, o pessoal de Cuba fez isso quando teve aquelas revoluções de 2021 lá em Cuba, os protestos contra o regime cubano. O que o Miguel Dias falou lá? Não porque isso aí é a CIA, é a USAID americana influenciando aqui as pessoas contra o governo. Não, a USAID pode ajudar alguma coisa? Pode ajudar alguma coisa, mas se não tiver o sentimento nacional, se não tiver a pessoa protestando ali, ela não consegue mudar o resultado da coisa. Da mesma forma, vocês lembram quando teve o impeachment da Dilma, que o pessoal falava, o pessoal do PT, não porque o Sérgio Moro é um agente do FBI, da CIA, que é os Estados Unidos interferindo no Brasil, que isso é interferência americana. Todo ditador de esquerda adora falar isso. Então tomem cuidado ao repetir o que esse cara está falando, porque vocês podem estar dando argumento contrário, tá? Vocês podem estar dando argumento a favor da esquerda, ao invés de... Vocês acham que estão dizendo, estão justificando uma coisa. Esqueçam a eleição de 2022, já aconteceu, o Lula ganhou. Pronto, acabou, esquece a eleição de 2022. O Lula ganhou, a gente tem que pensar daqui para frente. Essa história de ficar chorando o que aconteceu em 2022 não leva a nada. Vocês estão ajudando apenas uma narrativa que não tem nenhum propósito no final das contas.
contas, né? Já está aqui o pessoal da DCM, aqui do Diário do Centro do Mundo, falando, não, porque Musk espalha teoria do ex-secretário do Trump de que Bolsonaro foi roubado nas eleições pelo USAID. O Bolsonaro foi roubado nas eleições pelo USAID, a gente não tem dúvida disso. O USAID ajudou empresas de checagem de fato e coisa e tal, isso mudou realmente, né? Isso favoreceu o esquema do Alexandre de Moraes para meter o dedão na balança lá. Agora, o Bolsonaro continuaria presidente, o Bolsonaro ganharia a eleição se não fosse isso? A gente não tem como saber. É o que eu falo para vocês, tinha muita gente aqui no Brasil também influenciada pela Rede Globo. O esforço da Rede Globo certamente foi muito maior do que a do USAID. O esforço do Alexandre de Moraes, pessoalmente, foi muito maior do que a do USAID. Então, a USAID teve interferência, ela prejudicou Bolsonaro? Bolsonaro teve menos votos do que teria devido ao USAID? Certamente. Certamente, se não fosse essa agência maligna que dá dinheiro para esse bando de ONG esquerdista de à toa que fica jogando contra o governo Bolsonaro, certamente Bolsonaro teria mais votos e o Lula teria menos votos. Seria suficiente para mudar o resultado da eleição? Não tem como saber. Infelizmente, esse é o grande problema de eleições. Você não tem como mudar o resultado depois. É muito difícil você estipular o que chegou a interferir a ponto de mudar o resultado. Isso, inclusive, é a grande crítica que eu faço à decisão que tornou Bolsonaro inelegível. Porque o TSE sempre teve a jurisprudência de dizer que, olha só, para você ter abuso de poder econômico, abuso de poder político, você tem que comprovar que isso foi suficiente para mudar o resultado da eleição. Porque senão, cara, todo mundo faz um monte de coisa que pode ser considerado abuso de poder econômico, abuso de poder político. Qualquer coisa que você faça pode ser considerado isso. E, aliás, de vez em quando é considerado, né? Vê o caso da Zambelli, vê o caso do Francisquini, né? Os caras criticaram a urna eletrônica, não, abuso de poder econômico, abuso de comunicação. Caramba, que história é essa? Se não mudou o resultado da eleição, não tem por que ter abuso. O foco do TSE tem que ser garantir que o eleitor exprima o seu resultado, exprima a sua vontade. A menos que exista uma evidência de que isso mudou o resultado, tem que ficar do jeito que está. Não pode caçar a Carla Zambelli, não pode caçar o Francisquini. É um absurdo essas ações. Da mesma forma, dizer que o Lula ganhou por causa da USAID é falso. O Lula ganhou, é verdade. A USAID ajudou o Lula, é verdade. A USAID prejudicou o Bolsonaro, também é verdade. Quer dizer que o quanto ela ajudou um e prejudicou o outro foi suficiente para fazer o Lula ganhar? Aí é uma coisa discutível. A diferença entre o Lula e o Bolsonaro foi pequena, tá? Realmente pode ser que uma coisa pequena dessas causasse alguma coisa. Mas não dá pra gente saber, não tem como saber a posteriori o que acontecia. A solução que a gente vai ter para isso é o impeachment do Lula agora e a eleição de 2026. Aí a gente vai poder responder a essa coisa agora, né? É importante só evitar que aconteça novamente o que aconteceu em 2022. A gente tem que deixar claro, e isso é um problema, porque a Carmen Lúcia já assumiu falando que não, que o TSE vai regular as redes sociais e vai impedir fake news e coisa e tal. E se for igual fizeram em 2022, vão botar o dedão na balança de novo. É um absurdo isso, não podem fazer isso. Eles ficam censurando só a direita, qualquer coisa que a direita fala o pessoal cala, e a esquerda continua falando fake news à vontade. O Janones falou todas as fake news que queria e não aconteceu nada com ele. Qualquer coisa, dizer que o Lula era ligado ao Maduro, era amigo do Maduro, não, fake news, tira imediatamente, não sei o que lá. Isso é um absurdo, né? Aqui, ó, e o USAID, eu não tenho dúvida nenhuma que agiu contra o Bolsonaro, né? Bolsonaro era visto como Trump tupiniquim pela USAID, segundo o Michael Benz, né? Não era só pela USAID, não. A própria imprensa brasileira tratou Bolsonaro como o Trump tupiniquim, né? O Trump do Brasil e coisa e tal. O grande problema é que, pelo menos agora, em 2026, não vai ter o USAID. O Trump tá acabando com ela lá, tá cortando dinheiro geral, como diz o Elon Musk, tá jogando no triturador lá de wood chipper, né? Triturador de madeira ali, né? Tá jogando o triturador de madeira o USAID. E, aliás, um negócio muito bacana, você viu que são 20 garotos, ele botou 20 engenheiros jovens, alguns autistas, né? Teve o cara lá que decifrou os pergaminhos de Herculano, né? Os pergaminhos de Herculano, para quem não sabe, Herculano junto com Pompeia foram duas cidades que foram soterradas por um vulcão na era romana, né? E aí agora o pessoal conseguiu escavar, recuperar as cidades. Aliás, é um lugar que eu tenho muita vontade de ir um dia, ainda vou em Herculano e em Pompeia. Mas aí você consegue ver como é que eram as vilas da época, né? Porque ficou tudo soterrado por magma, por pó, né? De pó de vulcão. Enfim, e uma das coisas que tem lá em Herculano é uma enorme biblioteca com um monte de pergaminhos. Alguns deles já foram decifrados, outros estavam tão chamuscados que era impossível decifrar o pergaminho.
Um dos garotos que está fazendo esse trabalho na USAID justamente fez o código, desenvolveu o código que conseguiu fazer por inteligência artificial ler esses pergaminhos de Herculano. Pô, o cara é um gênio, né? O pessoal, os burocratas americanos lá, o sanguessuga americano lá da USAID estão apavorados, porque esse tipo de pessoal não é suscetível às negociatas habituais. Se você botar um cara que seja suscetível a negociata, o cara vai fazer negociata. Vai acabar falando, não, tudo bem, dou um pouquinho para você e você fica quieto, não mexe no meu cantinho aqui não. Pelo visto, estão realmente jogando a USAID no triturador de madeira, vai acabar com tudo. Em 2026 não vai ter USAID, e a gente vai poder medir o quanto que isso realmente impactou. A minha hipótese que eu falo para vocês é, impactou? Impactou. Impactou muito? Não, eles não fazem tanta diferença assim. A verdade é, o problema brasileiro foi a elite local mesmo, foi o Alexandre de Moraes, foi a elite aristocrática socialista de Brasília, inconformada em perder privilégios com Bolsonaro, queria tirar ele a todo custo, né? O Gustavo Gaia chegou a repercutir essa notícia aqui do Mike Benz, falando que não, que está coletando assinaturas para investigar isso daí, porque de fato, né, isso poderia ter interferido nas eleições brasileiras e coisa e tal. E de novo, teve interferência? Teve. Suficiente para fazer Lula ganhar e Bolsonaro perder? A gente não tem como saber. Então tome muito cuidado com isso. Esse cara tem uma agenda. Esse Mike Benz não é um cara do bem, não. Ele é um cara do mal. Ele é uma Roussette. Ele está falando isso porque ele quer vender a ideia para a direita brasileira de que os Estados Unidos coloca e tira pessoas nos governos ao redor do mundo. E isso é típico de ditadura de esquerda. Tome cuidado com esse cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.